pergunta durante a palestra, tá bom? Gente, ó, quietinho, só escutando, só absorvendo. Claro, às vezes o palestrante vai fazer alguma pergunta para vocês e vocês vão responder por educação. Tudo bem. Mas perguntas, dúvidas, não é aqui na palestra, é no curso, que a gente tem toda segunda-feira, das 19h30 às 7h30 da noite, até às 9h. É 1h30, mas passa assim voando. Vale muito a pena e fica o convite para todos vocês, tá? O curso do Aprendizes do Evangelho, ele começa no começo do ano, lógico, lá em fevereiro, mas você pode entrar a qualquer momento. Então, se agora você quiser fazer parte desse curso, está aberto a todos vocês. E vamos fazer uma prece, porque como todo trabalho, antes de mais nada, a gente ora pedindo a Jesus e a Deus proteção. Então eu convido todos vocês que se sentirem à vontade a fecharem os olhos, a mentalizar Jesus, nosso amigo, nosso mestre. E nós começamos essa oração agradecendo. Agradecendo por mais um dia de vida, porque a gente está aqui, a gente abriu os olhos, Deus permitiu. Agradecendo pela nossa saúde, pelo nosso lar, agradecendo pelo trabalho. E por incrível que pareça, agradecendo até pelas dificuldades do nosso caminho. Pois se não fossem as dificuldades, a gente não ia crescer, não ia buscar Deus, Jesus. É diante das dificuldades que na maioria das vezes nós vamos em busca do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, dessa vida. Mas como pedinte que somos, Jesus, nós te pedimos toda a proteção, todo o teu amparo para esse dia de domingo, a intuição necessária à nossa amiga que vai nos trazer o Evangelho dessa manhã de domingo. Que cada um de nós, Jesus, possa abrir o coração e a mente para esses ensinamentos e que a gente consiga colocar em prática tudo como que vamos aprender aqui no dia de hoje. E assim, Senhor, agradecidos, todos juntos, num só coração e num só pensamento, fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, para falar de Jesus, da doutrina espírita, a gente recebe a nossa amiga Margarete. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Bom dia. Bom dia. Tá dando para ouvir aí? Hoje a gente vai falar um pouquinho, aproveitando o Dia dos Pais, né? Hoje é um dia especial também, aqui no planeta Terra. Quando a gente recebe no lar uma criança que nasce, a gente vê aquele bebezinho retornando, a gente olha e pensa assim, nossa, tão frágil, tão assim, delicado, mas ali tem um ser que traz uma experiência de vida, uma experiência reencarnatória de muito tempo. E essa experiência reencarnatória de muito tempo, ele vem impregnado dessas características espirituais, de bagagens espirituais já vividas em outras experiências evolutivas. Então não é um ser totalmente frágil, muitas vezes mais experientes do que nós, mas vem pro lar, naquela família, porque tem uma tarefa ali com todos aqueles que estão envolvidos naquele trabalho.
Então, a gente tem que entender que cada ser que retorna ao nosso convívio é alguém que pode ser um afeto ou pode ser um desafeto. E aí a gente precisa entender, se ele veio para a nossa família, não foi para a gente ficar brigando, se matando, mas para que a gente pudesse se reconciliar e fazer possível para nos amarmos. Possível. Às vezes é difícil, mas que a gente possa fazer a nossa parte. Por quê? Aquele que não aceita o perdão, a reconciliação, ele só está adiando o problema mais para frente. Mas aquele que compreende e aceita e procura fazer o melhor, ele se liberta daquele problema e daquela situação. Então a gente precisa lembrar disso, tá? Então, morrer e nascer é um processo natural da vida. É difícil para a gente entender isso, né? Mas é um processo natural. Então, quantas experiências nós já vivemos? Aí a gente pode pensar assim, mas hoje eu vivo uma experiência mais difícil. Sim, mas essa experiência mais difícil de hoje, ela está sendo necessária no processo evolutivo de cada um de nós. Então ninguém está recebendo mais nem menos do que precisa. Mas isso não vem para nos derrotar, vem para puxar a nossa força interior para a gente vencer. É isso que a gente precisa fazer, tá? Só que essa criança que nasce, ela traz a sua bagagem espiritual, traz herança genética, muitas vezes, né, dos pais, mas ela não herda a questão moral, patrimônio moral. Isso já está enraizado no seu espírito e vem para adquirir novos valores aqui. Então, a gente pensa assim, o corpo gerou o corpo, mas não o espírito. O corpo gera o corpo, tá? Tem o processo da gestação, mas não a parte espiritual. A parte espiritual já existe. Então, por que algumas crianças são parecidas no comportamento com muitos dos pais? Porque a convivência faz com que elas adquiram aqueles hábitos. São hábitos da convivência. Então ela vai olhar, ela vai observar, ela vai ver. Que a criança, ela capta fácil. Ela capta observando, ela capta pela imaginação, ela cria. Então muitas vezes a gente deixa a criança para não dar muito trabalho olhando com o celular. Deixa ela lá, entretida no celular. Aquelas informações, elas vão ficando registradas na memória dela, na mente dela. E depois, na vida diária, como ela ainda não entende o que é verdade e o que é imaginação, ela transfere para a vida diária. Então, se ela vê um desenho, que alguém joga o gato pela janela, puxa o rabo do cachorro, está no desenho. O desenho tudo bem. Mas ela transfere para a realidade. Eu acho que se ela jogar o gato do lado de fora da janela, não vai acontecer nada. Se ela puxar o rabo do cachorro, também não vai acontecer nada. Mas vai acontecer. Porque no universo mental dela, é imaginação. Não é real. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca para as crianças verem
as palavras que a gente fala e os exemplos que a gente dá. E quando não é os pais? Desses mau exemplo. Então, vou falar. Espera aí. Tem essa Espera também, aí. né? Isso é que eu vou chegar lá. Essa também, né? Certo, a gente chega lá. Então, as palavras que a gente fala, elas têm poder. Rapaz. Então, quando você está dentro da sua casa, gritando, xingando, falando palavrão, a criança está ouvindo. Ela vai reproduzir, porque ela vai achar que isso é uma normalidade. Tem um caso de um senhor, ele era evangélico, mas ele não frequentava a igreja evangélica, mas ele queria que os filhos frequentassem a igreja evangélica. Aí ele dizia para os filhos assim: vá para a igreja, porque ela é boa para você, ela vai ajudar você. Mas ele não ia. Quantas igrejas tem no mundo? E um dia o filho falou para ele: mas pai, por que você não vai para a igreja? O filho falou para o pai: por que o senhor não vai para a igreja? Não, porque eu não preciso. Quem está precisando é você que está crescendo. Só que o pai fumava. Fumava muito. E o filho disse para ele assim: é porque eu sou fuma, pai? O senhor tem medo de ir para a igreja? O pai quase matou o menino. Quem estava certo ou errado ali? O filho estava tentando levar o pai para a igreja, para ajudá-lo a vencer aquele vício também, mas não queria. Então, aquele exemplo, ele vai contar muito. Às vezes você está dentro da sua casa, tem as festinhas de família, bebida, toda festa tem bebida. Festa que não tem bebida não é festa, né? Infelizmente a nossa cultura ainda é assim. Aí você pega e dá uma espuminha na cervejinha para a criança, molhar o biquinho. Tudo bem. Parece ingênuo isso, né? Não vai fazer nenhum mal. Só que aquela criança, se ela já traz na sua bagagem espiritual tendência ao alcoolismo, você vai ser o estimulador daquele problema. Você vai ser o iniciador daquele processo retornar de novo. Esse é o exemplo. A gente precisa tomar muito cuidado com o exemplo que a gente fala. A gente acha que uma criança pequena não está observando, não está vendo. Quando você sacode ela, seu irmão faz bem as coisas, você não faz nada, você é burro, você não serve para nada, você não presta, você só faz coisa errada. Cuidado, gente. Essas comparações criam rivalidades entre irmãos. Essas comparações criam uma baixa autoestima nas crianças. E isso pode levar para o resto da vida, para ser resolvido. Então o exemplo é muito grande. Então quando a criança nasce, os primeiros períodos, desde a gestação até o período infantil, é o período que vai facilitar a gente colocar novas informações mais educativas e melhores naquele ser que está em formação. Então ele precisa receber essas informações dos pais.
Porque quando ele chegar na adolescência, ele traz na adolescência a herança do passado. Então, na adolescência, ele vai se mostrar quem ele é. Juntamente com os valores que ele recebeu no processo infantil, até chegar na adolescência, dentro do lar, na escola, no convívio social, é como se fosse um bolo, né? Uma massa de bolo. Vai misturar tudo e vai trazer o bolinho. Que bolinho é esse que a gente está construindo para o mundo? Lembrando que os filhos não são nossos filhos. Estão apenas sobre a nossa responsabilidade para serem cuidados. Nós somos cuidadores deles. Deus nos deu essa tarefa de cuidar dos nossos filhos. Um dia a gente vai ter que deixá-los seguir os seus próprios caminhos e as suas próprias escolhas. Muitas vezes caminhos e escolhas que a gente não gostaria, mas são os caminhos e as escolhas que eles fizeram. O importante é você dar a base. O que ele vai fazer com aquilo que você ofereceu de bom, já não compete mais a gente. Tá bom, gente? Então, eu preciso inserir valores benéficos na educação dos nossos filhos. Então, quando você traz o seu filho aqui na evangelização, você está trazendo num ambiente para criar valores bons a ele. Se eu levo a criança para o bar, eu não estou levando para um lugar que vai criar valores bons. Só estou levando a criança para uma atividade física, estou levando a criança para estudar, estou levando a criança para um lugar favorável para a vida dela, que vai ajudar na vida dela. Então a gente precisa fazer essas perguntas também nas nossas ações, nas nossas atitudes do dia a dia. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos criam dentro do lar uma atmosfera ambiental. Qual é a vibração que eu estou transmitindo para dentro do meu lar? Qual é a vibração? Que tipo de pensamentos, sentimentos, palavras estão sendo proferidas dentro de casa? Como ficam as paredes da minha casa? Como fica a energia da minha casa? Eu faço oração dentro de casa? Eu procuro colocar o evangelho do lar dentro da minha casa? Ou eu estou sempre reclamando, sempre xingando, sempre achando ruim das coisas? O que eu estou fazendo na minha vida, dentro de casa? Isso gera na criança um poder magnético muito forte, que ela absorve. E fica registrado para ela. Na época que eu dava aula, tinha uma criança, que ela era pequena, ela devia ter uns 10 anos mais ou menos. Mas era muito manipuladora. Ela era assim, os pais se separaram. Então, hora ela estava na casa do pai,
ora ela estava na casa da mãe, e ora na casa dos avós, paternos ou maternos. Então, quando ela se aborrecia na casa da mãe, o pai vinha buscar. Ela ia para a casa do pai. Quando ele cansava da casa do pai, ele se aborrecia lá também, as avós acolhiam. E ele não tinha referência. A referência era: tem que atender as minhas necessidades. Quem não tiver atender a minha necessidade, eu saio. Mas precisava dos 4. Até que um dia tivemos que chamar todo mundo para conversar. Porque o menino estava sem referência educativa. O menino ia crescer sem nenhuma referência de educação. Porque todo mundo estava tentando educar o seu jeito. E ele não sabia nada. Ele não tinha hora para comer, não tinha hora para brincar, ele faltava na escola, não trazia lição. Então o trabalho dos 4 não estava efetivo. E ele manipulava, ele fazia esse jogo. E ninguém estava percebendo. 10 anos. Por isso que eu digo que ele traz uma bagagem. E ele vai tentar impor essa bagagem. Só que na educação a gente tem que corrigir esses padrões que não estão corretos, para que ele possa ter um encaminhamento melhor para a vida. E os pais têm essa função. Se os pais não conseguem fazer isso, os avós, ou a sociedade, ou quem tiver, fazendo o trabalho de educação daquele ser. Porque a gente não pode deixar ele ficar solto por aí. Ou desistir dos filhos. A gente nunca pode desistir. Porque desistir é largar ele nas mãos de qualquer um. E quando a gente reencarnou, a gente disse que a gente ia cumprir a tarefa. Lá a gente pediu, antes de vir para cá, pode mandar os 4 filhos, as noras que vierem, os genros. Aí quando chega aqui, mas esse genro não dá. Essa nora, pelo amor de Deus, joguei pedra na cruz. Não, gente. Os mais difíceis é o que vai avançar, gente. Se tudo fosse praia, passeio e lazer, para que a gente veio para cá? Um dia vai ser tudo assim, quando a gente melhorar os nossos valores internos. Mas enquanto isso, a trajetória é essa que a gente tem que fazer. Então, vamos pensar como que a gente está conduzindo lá dentro de casa, né, a nossa vida. Além disso, a gente tem que entender que nossos filhos não são bibelôs, não são enfeites. Tem uma frase muito interessante, ó. Tratar os filhos à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos. Filhos não são bibelôs. Lembra dos bibelôs que tinha nas cômodas antigamente? Para serem adornados. Um dia entrou lá na loja onde a gente trabalha, entrou uma mãe com 2 crianças. Aí a mãe começou a escolher as coisas, andando para lá, para cá, e deixou as crianças soltas. E ela falava assim: não mexe aí, não mexe nesse negócio. E ela lá longe, e as crianças para cá. E um mexia aqui, outro tirava daqui, outro mudava daqui, e começaram a fazer uma maior bagunça. Até que a gente teve que falar. Porque ela largou as crianças lá e foi pegar a vida dela.
E eles estavam fazendo o que bem entendiam, bagunçando a loja inteira. Se faz isso fora de casa, faz dentro de casa. Ah, mas a gente tem que deixar as crianças se expressarem. Foi a frase falada. Muito bem, a gente deixa as crianças se expressarem no espaço conveniente a elas. E não se expressarem bagunçando a vida dos outros. Porque aí já está infringindo na liberdade do outro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A liberdade, ela é importante. Não aquela castração antiga, né? Aquelas punições. Mas eu tenho que respeitar que existe o outro. Que existe um espaço do outro também que tem que ser respeitado. Senão a gente acha que todo mundo tem que servir a nós. Primeiro, sempre eu, tudo eu. Não quero saber dos outros, o problema dos outros. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona as coisas. Então a gente precisa entender que filhos não são bibelôs. Eles precisam de regras, eles precisam de ordem, eles precisam do sim, sim, não, não. Não, hoje pode, amanhã não pode, hoje eu falo uma coisa, amanhã eu estou falando outra. Tem que entender. Em contrapartida, a gente vê outras crianças que ajudam os pais, que organizam as coisas em casa. Tem um casal, uma moça que passa também com 2 filhos, ela é evangélica também, e as crianças também, frequentam a igreja evangélica. E elas passam lá, o menino está ajudando ela, trazendo as sacolinhas do supermercado junto com a mãe, já é um mocinho assim mais ou menos. Às vezes vão na loja, super educados. Mãe, não estou precisando de nada, eu tenho em casa, está tudo bem. Gente, são outros valores. No mesmo contexto social que a gente está vivendo. Essa história que a gente diz assim, é a geração de agora, vamos acabar com isso, gente. Isso é conformismo que a gente tem. Se está com dificuldade de educar, pede ajuda. Pede orientação. Por isso tem psicóloga aqui também. Para isso também. Agora, a gente não pode banalizar. Ah, mas é a geração de agora completamente complicada. A geração pode ser complicada, mas ela veio para se descomplicar. E a gente tem responsabilidade nesse processo educativo. Então, ser mãe e ser pai não é simplesmente pôr no mundo. Isso é fácil. Mas é ter a responsabilidade com o processo educativo desse ser que te foi confiado para estar aqui. E Deus está esperando que a gente faça a nossa parte. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Porque são os valores que a gente vai levar para esses seres quando eles saírem daqui, quando eles desencarnarem também. Eles vão constituir família. Senão a gente começa a dar para as crianças, achando assim, eu vou dar tudo que eu recebi dos meus pais. E sem gratidão. Dar demais não conserta nada. Porque não dá valor ao que recebe. Tem que saber, é importante isso, é necessário. Vai te ajudar em alguma coisa, essa compra, então a gente investe.
Se for para ter mais um, usar um dia e jogar, não dá. Quantos a gente vem e chegam lá na loja e diz assim: ah, eu vou comprar esse brinquedo, amanhã já está tudo estragado. Se amanhã já está tudo estragado, então essa criança não está dando valor ao dinheiro que os pais estão investindo. Por que ela vai receber o brinquedo e vai estragar? Se ela vai começar desde cedo a estragar o que é seu, quanto mais o que não é seu. Quando crescer, eu vou destruir o patrimônio público, não é meu mesmo. Eu vou rabiscar as carteiras da escola, não é meu mesmo. Eu vou incendiar o morador de rua, é uma pessoa que está aí só. É mais um. É assim, gente. Por quê? Porque eu não valorizo o que é meu. Eu não cuido do que é meu. Se eu não sei cuidar do que é meu desde pequeno, eu não cuido do que é dos outros. Eu vou trabalhar e não fico no emprego. Porque aquele patrão é muito exigente. Porque naquele emprego eu ganho muito pouco e trabalho demais. Eu quero vida boa, ganhando bem, sem fazer nada. Aí eu fico com a ilusão que eu vou ser um grande jogador de futebol, eu vou ganhar muito dinheiro, milhões, e vou ter uma vida maravilhosa. Ou vou ser uma artista, uma modelo, vou ganhar muito dinheiro. Depois que acabar a beleza, o corpo não tem mais mobilidade para jogo, se você não soube usar o que você recebeu, você perde. Não tem mais nada. O que a gente precisa ter em mente não são as glórias do mundo. Às vezes a gente quer que meu filho seja o primeiro aluno da classe, que passa lá no primeiro vestibular, que faça uma faculdade maravilhosa, que tem status social. Mas as glórias maiores do mundo não são essas. São os valores morais que eu vou colocar naquela criatura, para torná-lo um cidadão de bem, que respeita, que auxilia, que ajuda quando precisa, que é fraterno, solidário, participativo, trabalhador, honesto. Essas são as glórias que a gente tem que colocar dentro das crianças que a gente cria. Mais importante do que você ter uma universidade. Mais importante você ter um diploma universitário. Porque muitos têm a parede estampada de diplomas, de pós-graduação, mestrado, e não tem respeito pelo outro. E vai responder por isso quando morrer. Agora, aquele que tem essa dignidade, esse respeito, essa honestidade, que trata todos bem, esse, quando desencarnar, tem as glórias do mundo. Tem uma história do Evangelho da rainha da França, que ela foi rainha entre os homens. Mas quando ela morreu, ela não foi rainha lá. Aqueles em que ela pisava, esses é que reinavam lá. E não era. Aqueles que ela menosprezava do lado de fora, que ela nem olhava, que eram insignificantes, aqueles é que a receberam no plano espiritual, para mostrar os reais valores da vida. Ali é que foi
tem que colocar para os nossos filhos. Então, eu vou fazer duas perguntas. Nós estamos preparando os nossos filhos para se tornarem um cidadão do mundo ou um cidadão cósmico, universal, divino? Eu vou entregar esse espírito que me foi confiado pelo processo educativo melhor do que quando ele chegou? São as reflexões que a gente tem que fazer. Essa é o ponto-chave do nosso trabalho. Então, ser pai e ser mãe é uma tarefa das mais sublimes. E só tem essa missão aqueles que Deus realmente acreditou que seriam capazes de cuidar dos seus filhos. Então, cada pai e cada mãe recebeu de Deus um título de amor a seres que estão reencarnando também, que precisam ser amados. Então Deus está confiando em cada um de nós nessa tarefa educativa. Ele não deu a nenhum de nós o fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Feliz Deus. Pegou bem, rapaz. Só vamos permanecer sentados para a nossa oração, por favor? Onde que ele vai agora? Então vamos nesse momento agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão e mestre amigo, aos benfeitores espirituais desta casa, pela oportunidade do nosso evangelho de hoje, pelas bênçãos recebidas, e vamos sentir essas vibrações fortalecendo o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, trazendo a paz, o equilíbrio, a saúde, a alegria em nossas vidas. E vamos pedir também pelo planeta Terra, pelos seus governantes, pelo Brasil, pelo futuro de suas leis, dos seus governantes, e por todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis nesse planeta Terra, que possam ser amparados, ajudados, fortalecidos nas suas necessidades. E pedimos, em especial hoje, a todos aqueles que assumiram a função de pais, mães também, aos que estão encarnados, aos que já retornaram à pátria espiritual, aos avós, a todos aqueles que de alguma forma participaram do nosso processo educativo, que todos possam estar recebendo energias de paz, de luz, de amorosidade, onde quer que se encontre.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada,